Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos sobre o JS Grid e esse vai ser o último vídeo da série onde eu vou falar sobre validação de dados na Grid. A função de validação ela vai servir para você trabalhar em conjunto com a implementação do CRUD. Então vai permitir que você valide um formulário antes de você fazer, por exemplo, uma inserção, e antes de você fazer uma edição e confirmar uma edição de dados. Então, em primeiro lugar, vamos entrar aqui no código fonte, como eu venho sempre dizendo aqui, sempre apresentando. Em primeiro lugar, a gente vai começar aqui com o arquivo HTML. Dentro do meu arquivo HTML também não vou ter alterações. Basicamente, eu vou também ter o Data Options, que vai receber o meu Table Options, que é a definição todas as definições e configurações que eu vou definir para a minha grid, e a chamada diretiva ng-js-grid. Já do lado do meu app.js, eu tenho aqui o meu controlador. Dentro desse controlador eu já implementei todas as funcionalidades que eu tratei nos vídeos anteriores sobre o JS Grid, inclusive a questão da paginação e do CRUD. Então, para você fazer a validação, em primeiro lugar você tem que saber que o JS Grid permite você utilizar os validadores padrão dele ou criar o seu próprio validador, o validador customizado. Então, dentro das validações padrão que o JS Grid possui, aqui a gente tem, por exemplo, a do campo obrigatório, a validação de tamanho mínimo de um determinado texto, tamanho máximo de um determinado texto, ou seja, a quantidade de caracteres máxima que vai ser permitido colocar dentro de um campo do tipo texto, validação do tipo intervalo, que aqui no caso é um range, aqui onde eu vou colocar um valor mínimo e um valor máximo, e tem que estar dentro desse valor mínimo e máximo, caso contrário ele vai exibir um erro de validação. A validação de um valor mínimo, validação de valor máximo, a possibilidade de você incluir a expressão regular, então aqui chamado pattern, aqui onde você vai poder incluir validar o campo de acordo com uma expressão regular que você vai definir. Esses daqui são os campos, as validações padrão que eu tenho já implementadas no JS Grid. Aí você pode criar, por exemplo, uma validação customizada, por exemplo, campo data. Então, para você fazer uma validação customizada, dentro das definições dos campos lá da minha grid, para o campo que você quiser incluir essa validação, você vai ter que usar a seguinte sintaxe: validate. Dentro do validate você vai definir uma mensagem que você quer caso ocorra erro de validação. A propriedade validator, que vai me chamar um método, e nesse método eu vou passar o valor do campo e o item. O item seria a linha inteira que eu estou fazendo a edição, a inclusão ou a validação em si. E aí eu vou criar todo o meu código de validação e eu vou retornar true ou falso para o validador. Se for true, ele vai validar o campo como verdadeiro, caso contrário, ele vai invalidar o campo e vai me exibir uma mensagem de erro. E existe uma opção interessante dentro do JS Grid, que é um callback chamado onItemInvalid. O que significa esse onItemInvalid? Quando, por exemplo, eu estou lá preenchendo um formulário para inclusão ou para edição, e eu clicar em confirmar, caso aconteça algum erro, ele vai automaticamente me chamar esse método, né? E aí você vai poder fazer o tratamento que você quiser com os erros que foram retornados, né? Se quiser exibir em tela, se quiser renderizar de uma outra forma, quiser enviar um erro para um log, por exemplo, você pode fazer isso. Então, independente se a validação ela é uma validação padrão ou customizada,
você vai ter que implementar ela lá nas minhas definições de campo. Para cada campo que eu tenha na minha definição, eu posso incluir uma validação que eu queira. Então, por exemplo, aqui no vídeo eu vou mostrar para vocês uma série de tipos de validações, né, considerando esses campos que eu já tenho aqui na minha grid, que é nome, sobrenome, e-mail, sexo, idade, se é casado ou não e a data de nascimento. Então, em primeiro lugar, eu vou criar uma validação aqui para o meu campo nome. Vai ser uma validação simples, basicamente só eu quero que esse campo seja preenchido. Caso contrário, eu não posso seguir em frente. Então, eu vou usar o campo obrigatório, que é a validação padrão do JS Grid. Então, para isso, eu vou só digitar validate, dois pontos, required. Então, ele vai invalidar esse campo aqui, exigindo que o campo seja obrigatório. Para o campo sobrenome, eu vou usar um outro tipo de validação, que vai ser a validação do máximo de caracteres. Então, para isso eu vou usar o validate. Aí já no caso, eu vou chamar aqui o validator. O tipo dele vai ser max length. E ele me exige uma propriedade chamada param, onde eu vou colocar o máximo de caracteres permitidos nesse campo. Então aqui no caso, o máximo que vai me permitir para sobrenome vão ser 10 caracteres. Se eu colocar 11 caracteres ou acima disso, ele já vai me dar uma mensagem de erro. Para o campo e-mail, eu vou usar a validação via expressão regular. Então eu vou vir aqui no final. Vou copiar aqui a expressão regular que eu já havia definido para validação de e-mail. Então aqui para validar o campo e-mail, eu vou ter a chamada também a propriedade validate. Dentro da definição do validate, eu vou chamar a propriedade validator, que vai ser do tipo pattern, e o param, que no caso vai receber a expressão regular que vai ser responsável por validar um e-mail. Para o campo sexo, eu vou colocar uma validação simples aqui de campo obrigatório. Para o campo idade, eu vou colocar um range. Então vou usar o tipo de validação padrão do JS Grid, que é o tipo range. Então aqui eu vou chamar aqui a propriedade validate, aí a propriedade validator vai ser do tipo range, e o param, que é a propriedade param, eu vou passar um array aqui com valor início e fim. Então eu vou ter que informar na minha grid, no campo idade, um valor entre 18 e 80.
Se for abaixo de 18 e acima de 80, esse campo não vai ser validado. Vai exibir um erro de validação. E por último, eu vou validar o campo data de nascimento, e aqui no caso eu vou usar a validação customizada. Então, para isso, eu vou copiar um código que eu já havia criado. Então aqui é a mesma coisa, né? Eu vou chamar a propriedade validate, e dentro da propriedade validate eu vou chamar o message, que vai ser a mensagem customizada que eu vou querer exibir quando uma data for inválida. Vou chamar a propriedade validator, que vai me executar aqui uma função com os parâmetros value e item. E aqui eu estou usando uma expressão regular também para validar a data. Então eu defino aqui uma variável chamada formato, que vai receber a expressão regular. E eu retorno o teste dessa expressão regular. Se o teste for igual a true, ele vai validar o campo. Se o teste for falso ou não for validada a expressão regular, ele vai retornar falso e vai impedir que o campo seja validado. Bom, com relação à validação, as validações dos campos que eu defini aqui já foram implementadas. Agora a gente vai no browser aqui para mostrar para vocês como é que ficou a questão da validação. Bom, com a grid carregada, a gente vai mostrar agora em tempo real aqui como funciona a questão da validação. Então, em primeiro lugar, eu vou simular uma inclusão de dados na grid. Vou clicar aqui no sinal de mais. Vou só carregar novamente aqui. Pronto. Vamos lá. Se eu deixar todos esses campos aqui vazios, ele vai validar todos os campos lá de acordo com as regras que eu havia definido no código. Então, se eu clicar aqui em adicionar, o comportamento do validador, em primeiro lugar, ele vai me mostrar um alerta com todas as mensagens aqui de invalidade dos campos, né? Então, campo requerido, campo fora como padrão da expressão regular, campo fora do range que eu havia definido. Na hora que eu der um OK, ele vai marcar os campos que estão inválidos, né? E se eu deixar o mouse em cima, ele vai me mostrar a mensagem particular de cada campo. Então eu havia incluído a validação do nome, né, como requerido, a de e-mail, um padrão para validar o padrão de e-mail via expressão regular. A idade, eu havia definido uma validação do tipo de range. E o sobrenome, se eu fizer um teste aqui, o sobrenome eu havia colocado o max length, que vai max length igual a 10. Então eu não posso ter mais do que 11 caracteres nesse campo. Então vamos simular aqui uma invalidade do campo. 1, 2, 3, 4. Coloquei 11 caracteres, e salvar novamente. Ele marcou esse campo também, e ele exibiu aqui dizendo que o campo tem um tamanho que excedeu o seu limite permitido. Então aqui é a questão da validação. Se eu fizer a correção, vou colocar aqui, por exemplo, na aula, colocar um e-mail no formato correto, a idade no range que eu havia colocado de 18 a 80, eu vou colocar aqui 20. E dando salvar, ele vai salvar os dados da minha grid. A mesma coisa vai valer para edição. Se, por exemplo, na edição aqui eu for colocar, vamos simular aqui com campo idade, eu colocar 10, ele não vai permitir, vai me passar aqui dizendo que está fora do range, vai exibir esse campo em vermelho e vai abortar a operação de edição.
Um detalhe importante aqui é que eu havia mencionado com vocês, que era com relação ao callback chamado onItemValid. Se eu vamos simular aqui novamente o erro, que eu vou mostrar para vocês como que é chamado esse callback. Então, salvei aqui com todos vazios, ok. Então, implementei aqui o callback onItemInvalid function. Esse parâmetro aqui, o JSGrid vai me devolver contendo todos os campos inválidos com o nome do campo mais a mensagem. E aí, cada vez que eu tenho uma validação mal sucedida, ele vai me chamar esse callback e eu vou poder tratar os erros da forma que eu quiser tratar. Lembrando que o JSGrid já exibe o alerta a hora que os campos são inválidos e exibe o campo em vermelho com o tooltip com a mensagem relativa a cada campo, a invalidade de cada campo. E aí você pode usar esse callback para fazer um tratamento, por exemplo, copiar esses erros com log, fazer alguma outra tratativa que vocês queiram fazer. Então, salvando aqui aqui no código, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses erros e eu vou exibir eles no console.log. Então eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o comportamento. Então aqui eu vou simular uma inclusão não digitando nenhuma informação, então ele vai invalidar todos os campos que eu configurei a validação, setei validação. Mostrou aqui a mensagem de erro com todos os erros das validações lá dos campos que eu não digitei. Marcou em vermelho cada campo inválido com o seu tooltip com mensagem específica. E além disso, ele chamou o onItemValid que a gente tinha acabado de implementar e exibiu no console todos os erros, separando aqui o nome do campo e a mensagem, nome do campo e mensagem, nome do campo e mensagem. E você pode fazer, como eu disse, uma tratativa específica para esses erros lá, ou, como eu disse, salvar em log, por exemplo. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao final desse último vídeo da série sobre o JSGrid. Vale lembrar novamente que essa questão da validação é bem útil quando utilizada junto com a implementação do CRUD, né, para você validar os dados, deixar os dados certinhos antes de salvar eles num banco de dados, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa série sobre JSGrid. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem com seus amigos, cliquem em gostei e se inscrevam no canal. Como sempre, eu vou deixar essa última versão do código-fonte também disponível para download. Vou deixar um link na descrição do vídeo. Caso vocês encontrem algum problema para baixar o código-fonte, não recebam um e-mail de confirmação com o link para acessar o meu Google Drive e baixar o código-fonte, por favor, entre em contato comigo, mandando uma mensagem por e-mail ou deixando um comentário no YouTube ou mesmo no blog, que imediatamente eu vou passar o link para vocês. Bom, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.